sou Ederson Castro, sou engenheiro civil, falo da Castro Engenharia, que é um escritório de regularização de imóveis aqui na cidade de São Paulo, e esse é mais um vídeo sobre regularização de imóveis pela Lei de Anistia, que é uma lei que está em vigor desde o ano passado e pode facilitar para você, que é proprietário de um imóvel aqui na cidade de São Paulo, a se regularizar com muito mais facilidade. Hoje eu vim falar de isenções, né? Muita gente tem essa dúvida do que é realmente anistia, que taxas essa pessoa ela terá isenção ou que ela vai deixar de pagar. Na verdade, a primeira informação que eu preciso passar aqui para ser claro e objetivo é que a lei de anistia, e a palavra anistia significa perdão, ela é uma anistia à obra irregular, ou seja, a intenção da prefeitura com essa lei é fazer com que você, proprietário que construiu um imóvel irregular, ou seja, construiu a mais, construiu sem alvará da prefeitura, sem a devida autorização, fazer com que você possa se regularizar, tá? Não necessariamente a lei de anistia foi pensada para que você gaste menos na sua regularização. Até porque, você pensa comigo, se por acaso toda vez que saísse uma lei de anistia, ela perdoasse você ou qualquer outro proprietário que construiu irregular de pagar todas as taxas, ninguém pensaria em fazer o procedimento correto, não é verdade? Porque qualquer um que fosse construir ia pensar, bom, eu não vou fazer nada, não vou contratar engenheiro nem arquiteto, não vou pagar as taxas da prefeitura, porque logo sai uma anistia e eu vou ser isentado, tá? Então a intenção da lei de anistia não é essa, a intenção da lei de anistia é a facilitar para você que construiu de forma irregular ter essa regularização aprovada. Então, por exemplo, cobriu a garagem, cobriu o corredor, sem a lei de anistia você teria que demolir. Com a lei de anistia você pode regularizar, claro, arcando com o custo das taxas, mas sim temos casos de isenção, e são os casos que eu vou falar agora. A primeira taxa que você terá isenção, e isso vale para qualquer categoria de regularização, é o ISS, que nada mais é que o Imposto sobre Serviço, que é uma taxa que você deveria ter pago lá no início da obra se você tivesse feito ela com alvará de aprovação, com alvará de execução e solicitado a BITS, teria feito isso aí, claro, com a ajuda de um arquiteto ou de um engenheiro. A última vez que a gente pagou uma taxa dessa, ela estava por volta de R$70. Então, se você tivesse feito o processo comum de regularização, você teria pago R$70 a cada metro quadrado, porque ao aprovar o projeto, você construiria a obra e no final, para receber o habite, você teria que pagar esse valor. Porém, imóveis construídos há mais de 5 anos têm direito à isenção a essa taxa de ISS. Então, mesmo que a prefeitura tente cobrar esse valor, você não precisa pagar. Essa isenção ela se deve a uma súmula do STF, que foi decidida há alguns anos já atrás, e vale para toda e qualquer obra. Então, nesse caso, não é a anistia exatamente que está te dando essa isenção, a lei ela não fala disso, mas existe uma súmula que você pode ter direito a essa isenção. Então, todos os processos aqui no escritório que a gente pega para fazer a regularização, nós já isentamos a pessoa dessa taxa do ISS. Tem uma outra taxa que você pode ser isento, mas aí depende da categoria de uso. Essa primeira, então, o ISS, você não vai precisar pagar esses R$70, que é uma média, a cada metro quadrado de regularização. Você está isento. Tem uma outra taxa, que é a taxa de análise, que custa R$10 a cada metro quadrado que você for regularizar. Essa também você pode ser isento, mas aí depende de algumas características que eu vou passar, quais são as que têm isenção agora. O primeiro caso de isenção é a habitação de interesse social, que basicamente são imóveis que tem no máximo um banheiro, né? E são destinados a famílias de baixa renda. O segundo é a habitação de mercado popular, né? Que basicamente é igual ao primeiro, o HIS, porém ele pode ter até 2 banheiros e é destinado a famílias com renda um pouco melhor, vamos dizer assim, uma renda com classe média. O terceiro são templos religiosos. Então, igrejas, mesquitas, entre outros templos, terreiros e etc., você pode fazer a regularização da edificação desse templo religioso e não precisa pagar algumas taxas que a gente vai falar mais pra frente, mas se você tem aí então um templo, um HS ou HMP, você é isento dessas taxas. Uma outra categoria que tem direito à isenção dessas taxas é o uso institucional, que nesse caso engloba escolas, creches, as creches conveniadas à prefeitura e até hospitais. Então, se você também tem uma creche,
ou se você é administrador de um hospital, de uma escola e teve uma obra lá irregular e quer fazer essa regularização, você pode fazer tendo a isenção de algumas taxas aí dentro do processo. E que taxa é essa que você terá isenção, né, se enquadrar aí nessas categorias? Quando você vai entrar com um pedido de regularização, você tem que pagar uma taxa de R$10 por metro quadrado, a cada metro quadrado construído a ser regularizado, que é uma taxa cobrada pela prefeitura para submeter o seu pedido à análise, tá? Então, esses usos, habitação de interesse social, habitação de mercado popular, templos religiosos, escolas, normalmente, principalmente os três últimos, né? Normalmente são construções, na verdade todos, né? Normalmente são construções com uma grande área construída, porque as habitações de interesse social, por exemplo, o HMP, seriam condomínios verticais, horizontais, casas geminadas, então engloba 2, 3, 4 imóveis e aí por isso a área é grande. Já no caso da creche, né, ou templos religiosos ou usos institucionais como creche, escola e hospitais, a atividade em si exige ter uma grande área construída. Então é uma grande economia, né? Porque a cada 100 metros quadrados de construção, você teria que pagar uma taxa aí de análise de R$1.000. Então, se você se enquadra em um desses usos, você pode sim fazer o pedido de regularização e ser isento dessa taxa. Então, a conclusão que a gente chega é, se você primeiro compensa se regularizar de qualquer forma, primeiro porque você, de qualquer forma, está isento do ISS, né? Então, você já não vai pagar isso aí, que com certeza vai dar um valor bem alto para qualquer construção. Se você pegar uma construção aí de 100 metros quadrados, né, já daria R$7.000, então você é isento. É claro que essa isenção tem que ser feita pelo profissional que você vai contratar, porque não é a lei de anistia que te isenta. E em relação à taxa de análise, que é a taxa de R$10 por metro quadrado, se você é isento, o processo para você vai sair praticamente de graça, porque além de não ter que pagar a taxa de análise, você também não paga o ISS, então não deverá taxas da prefeitura, apenas deverá pagar os honorários ao profissional que vai fazer a sua regularização. Que eu gostaria de frisar aqui que é muito importante o profissional que você vai escolher, porque se por acaso houver necessidade de reforma ou de adequação desse imóvel que você quer regularizar para poder se enquadrar na lei de anistia, aí sim você pode ter custo. E o que a gente vê é que tem muita gente que vai contratar o serviço e já recebe ali um orçamento de cara, entende que é simples assim, é só cobrar como se estivesse vendendo um produto, né, uma dúzia de banana. E na verdade a regularização é feita por um processo administrativo, que pode levar, a gente tem processo aprovado em um mês, tem processo que a gente deu protocolo no começo do ano de 2020 e está rodando até agora, então mais de um ano. E a demora, a dificuldade, os documentos que serão pedidos no processo influencia nisso. Então é importante você fazer um estudo de viabilidade técnica, que é basicamente um estudo do caso, levantar a construção, analisar a documentação para identificar quais taxas realmente você tem direito à isenção, né? Se vai ser necessária reforma, qual documentação você precisa ter, para que quando você entre com o processo não seja surpreendido, né? A gente tem muitos casos de pessoas que entram em contato com a gente, contratou ali um outro profissional, um profissional liberal, deu entrada no processo e aí teve surpresa depois de multa ou pedido de reforma. Então, para evitar isso, contrata aí um profissional da sua confiança para fazer esse estudo. Se precisar de ajuda com isso, pode entrar em contato com a gente, tem nossos contatos aqui na descrição do vídeo. Compartilhe o vídeo se você entender que pode ajudar alguém aí que tem essa mesma dúvida sobre o que a gente falou aqui e a gente se vê no próximo vídeo.